Eu preparei um discurso sobre a transição dos objetivos do milênio para os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas vou retomá-los mais ao final e já peço que seja considerado lido da totalidade o meu discurso, mas eu quero tratar de um assunto que é muito presente e que quase se tornou invisível, que foi a marcha das mulheres negras em Brasília. 30 mil, 10 mil, como a divergência de número, não importa. Importa que as mulheres negras ocuparam Brasília ontem e, na minha opinião, faltaram olhos para ver e ouvidos para ouvir. A começar pela imprensa grande, que ignorou a beleza da marcha, o grito, o eco do grito das mulheres, das suas pautas, para destacar apenas a forma lamentável como elas foram recebidas ao chegar no Congresso Nacional. Um acampamento dito de movimento social que está há mais de um mês na frente do Congresso recebeu as mulheres com tiros, com gás e um tumulto totalmente desnecessário. E aí eu quero fazer o apelo aqui a esta casa. É urgente que se dê solução àquilo ali, porque já passou do limite. Não é a primeira vez, já é o terceiro tumulto que acontece depois desse acampamento. E a gente não sabe a que eles vieram, porque se é pelo impeachment tem que estar na rua andando e não plantado ali na frente do Congresso, que na verdade está intimidando os outros movimentos que por aqui aparecem. Isso aqui é do povo, então tem que servir a todos, e não a um grupo que montou barraca há mais de um mês. Então, eu estou apelando que a gente resolva essa situação, que o Congresso resolva essa situação, né? Porque é muito fácil para eles acamparem há mais de 30 dias, montar barracas. Mas eu vi hoje, e presenciei outro dia, numa audiência pública, lá na Comissão de Direitos Humanos, a dificuldade que os índios têm de entrar aqui. Né? Eles estavam hoje com dificuldade. Mandei até desloquei um assessor meu, que é muito conhecido no meio dos índios, o Ronald, para tentar ajudar a entrada. Né? E na outra vez não foi diferente, por causa de um maracá, dos maracás que os índios traziam, queriam tomar, deixar. Agora foi por causa da vestimenta. Ora, essa é a vestimenta deles. Né? Estranho é que eles viessem para cá de paletó e gravata. Então, tem 2 pesos, 2 medidas aqui que precisam ser resolvidos nessa questão do ingresso aqui. E as mulheres negras, eu cheguei tarde porque fiquei até às 14 horas numa audiência pública, discutindo com elas, e elas fizeram a gente chorar de tanta coisa que a gente imagina que não acontece mais neste país, mas acontece com os negros, principalmente com as mulheres negras. E a gente não pode fechar os olhos a isso. Elas vieram dizer que quem está na pauta, que quer estar no orçamento, que querem estar na pauta deste país. Então, eu vou até propor também que naquelas sessões temáticas a gente inclua a questão da mulher negra, porque é todo tipo de violência. O que me inspirou a pedir essa audiência foi exatamente outras audiências, né? Eu tinha requerido uma audiência sobre a mortalidade neonatal, né, para aquele pacto de redução da mortalidade, que era um objetivo do milênio, e onde se constatou que o Brasil foi muito bem na meta de redução da mortalidade neonatal, da mulher no parto, reduziu de 160 para 60 por 1.000. Mas, quando se fez o recorte de cor, a morte da mulher negra no parto aumentou. Qual é a explicação para isso? Tem que ter um estudo, tem que se voltar a olhar para isso. Eu fui ao Ministério da Saúde, foi criada uma força-tarefa para tentar investigar a causa. Infelizmente mudou o ministro, vou ter que voltar lá no outro para recomeçar essa força-tarefa. Mas certamente é o racismo institucional. E teve depoimentos nessa audiência pública de mulheres, de meninas negras que foram ter seus filhos e são mal recebidas a partir da recepção da maternidade, a partir do acolhimento na sala de parto. Então, tem discriminação no meu país, infelizmente, e agora está se mostrando muito. A gente já tem até a impressão que aumentou, mas eu acho que nem que tenha aumentado, é que saiu do subterrâneo,
está sendo pautado, está sendo mostrado, né, até graças à luta dos negros e das negras. O Estatuto da Igualdade Racial foi uma conquista, mas qual escola discute o Estatuto da Igualdade Racial? Seja ela pública ou privada, não está nos conteúdos. A transversalidade é uma falácia, ninguém comenta temas transversais. Está aí a questão de gênero, que tem um batalhão de fundamentalistas trabalhando para que não tenha no Plano Nacional de Educação a palavra gênero. Então, não é só na economia que este país vai mal. E talvez esses temas, esse tratamento a seus cidadãos tenha a ver também com essa questão da economia. A gente precisa pautar essas temáticas. Eu sei que hoje, por exemplo, faltaram ouvidos, faltaram olhos na comissão, porque o que elas trouxeram é muito significativo. É muito sério a questão de dizer, de testemunho de que médico diz que negro não tem depressão. Então, ele decretou que negro não tem depressão. Só o branco tem depressão. Então, não trata a negra como uma pessoa depressiva. E sem falar nas outras questões, aquela questão lá da morte da juventude negra, que inclusive tem uma CPI em andamento. Então, a gente precisa tratar essas questões com seriedade, com a atenção que ela merece, e pensar políticas. Não adianta aquilo que estava falando aqui agora sobre a economia. Precisa fazer uma unidade, mas a gente não dá passo nessa direção, na direção do outro, para fazer realmente essa unidade e tentar tirar esse país da crise. O senador Cristóvão está querendo falar? Estou, senador. Eu deixo, pode falar. Eu quero porque essa declaração, seu discurso merecia, mas essa declaração aí de que disseram que negros não têm depressão, dá vontade de rir, mas, na verdade, a gente deve chorar irritado. Essa é uma visão escravocrata, porque, de fato, pode-se dizer que quem está na escravidão não tem tempo de depressão. A gente precisa de uma palavra mais forte do que depressão. Esfomeado, oprimido, massacrado, ameaçado, tudo isso. Depressão é até leve demais para quem vive o sentimento, a força, a tragédia da população negra brasileira. Obviamente, negro no Brasil a gente já tem que dividir socialmente também. Não dá para falar como uma entidade única, a não ser do ponto de vista de certos valores culturais, que mesmo os negros ricos têm, que é uma identidade forte com a negritude. Mas quando a gente ouve coisas como essas, dá um sentimento de tristeza, de frustração, de raiva e a percepção de que a elite brasileira não é capaz de perceber de fato o que significa ser pobre, ser negro e ser pobre e negro no Brasil. Se acrescentar aí ser mulher, se acrescentar aí ter uma opção sexual diferente do padrão normal, aí é a tragédia completa. Falta uma palavra forte para dizer o que sentem essas pessoas. E esse senhor ou essa senhora que falou isso, não sei, na verdade falou porque despreza outras palavras e aí dispensa o sentimento de sofrimento, que essa é a palavra certa. Eu fico triste, mas a verdade é que a elite brasileira despreza de tal forma o sofrimento das parcelas excluídas que chega a dizer que não tem depressão, logo não tem problemas. Senadora Regina, só para juntar para a senhora já comentar. Senador Cristóvão, esse que disse isso é porque ele pensa que negro não é gente. Depressão é uma coisa para gente. Então, negro não é gente na visão dele. Então, não sofre depressão. E aí, como ele não quer ser o ator, o sujeito que provoca a exploração, a escravidão, né, a opressão desse cidadão, dessa cidadã, esse ser humano, que também é gente, mas que para ele não é gente, ele diz que o negro não sofre de depressão. Obrigado. Então, uma outra questão tocada é a questão da intolerância religiosa, intolerância com as pessoas que têm religião de matriz africana, né? Acontecimentos terríveis, inomináveis e inadmissíveis aconteceram recentemente nesse Brasil, porque as pessoas são adeptas de religiões afrodescendentes. Então, nós também já tivemos uma audiência pública sobre isso.
E a última pesquisa que saiu, né, da mortalidade, da violência contra a mulher, da matança das mulheres, também traz o dado estarrecedor de que diminuiu a morte da mulher branca, isso é bom, nós não queremos que morra mulher nenhuma, homem nenhum, e aumentou a morte da mulher negra. Então, qual é a justificativa? Será que é pensando exatamente disso, que o negro não representa nada, então pode matar, que não confia na impunidade? Então, nós precisamos nos debruçar sobre esse assunto. Não é? E tem o racismo sutil também. Hoje, a Sônia Terra, que é uma convidada que a gente trouxe do Piauí, ela começou a fala dela cantando um trecho de uma música, né, que visa combater isso. Né? Tem aquela história do preto de alma branca. Então, ela cantou um trecho da música que diz que preta de alma preta sou. Né? Então, a gente tem que combater essas sutilezas também, nas piadas, nas brincadeiras, né, nos ditados populares, o conteúdo racista que tem. Eu tenho o exemplo de mim mesma, que quando me tornei senadora, uma pessoa me deu um cartão de um cabeleireiro para dar um jeito no meu cabelo. E eu respondi que o meu cabelo já estava no jeito, né, porque esse é o meu cabelo de negra. Não tem para onde, não vou transformá-lo em outro cabelo. Então, quer dizer, essas sutilezas existem e a gente encara como natural. Então, era essa questão que eu queria tratar, da questão do racismo. Vou pegar um pouquinho do que eu tinha escrito sobre os objetivos do milênio. Dizer que o Brasil, apesar de todos os problemas que vivemos, mas saiu muito bem na avaliação da ONU sobre os objetivos do milênio, principalmente no combate à pobreza. Mas nós temos os outros desafios daqui para frente, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, a gente fala nas questões econômicas, sociais, mas a ONU, felizmente, está mostrando aqui, são 17 objetivos com 169 metas. Se a gente quiser que o mundo seja mais igual, né, diminuir as desigualdades, a gente tem que atentar para eles. Eu não vou ler todos, não vou falar sobre os objetivos, mas vou ler cada um deles, os 17, só para a gente ter uma ideia do que está colocado, né? Para a gente poder registrar nos corações, nas mentes, e os passos da gente sejam dados nesse sentido, de cumprir esses objetivos. Então, o primeiro objetivo é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O segundo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O terceiro, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas as idades. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quinto, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Sexto, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Esse é um problema sério também que tem que ser pautado por nós. O oitavo, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todos. O 9, construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. O 10, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. 14, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
Todos os países e todos os grupos interessados, atuando em parceria colaborativa, poderão implementar este plano, libertando a humanidade da pobreza e da privação. São medidas ousadas, mas necessárias para pôr o mundo em um caminho sustentável. E eu queria finalizar dizendo, voltando a um tema que estava aqui no começo, do senador Dario, ainda está aqui, sei que tinha saído, falando da questão econômica e dizer que esse país tem exemplos assim que a gente fica pensando por que não anda, porque há 2 semanas atrás eu estive no meu estado, num festival da uva, tá? Do Piauí com uva. Pois é, no semiárido piauiense tem uva, segundo os especialistas que estavam lá, a mais doce do Brasil, por causa do sol, que é permanente. Um assentamento de reforma agrária resolveu fazer uma experiência de 7 hectares de uva e consegue fazer um festival na cidade, porque a produtividade é tamanha. 25 toneladas por hectare, 2 safras no ano. Então, mostra que é o semiárido piauiense, que todo mundo diz, isso não dá nada, não tem o que fazer nessa terra, e a terra está lá mostrando que é produtiva, clamando por investimento. Então, a gente até convida assim, que as pessoas divulguem, que de repente tem grandes produtores que queiram investir lá, não só no cerrado, não só soja. Vamos plantar uva também, que é até mais gostoso do que soja. A gente nem come soja, tudo bem que a soja é importante para as commodities, mas vamos plantar alimento também para a mesa, né? Então, esse é só um dos exemplos, né, que tem, assim, que a terra nos oferece muita coisa. Agora, a gente é que maltrata muito ela, e ela pode se cansar, né? Se a gente não tratá-la bem, de repente ela se cansa e nós vamos ter problemas sérios. Já começamos a ter com a água, que é uma coisa séria. Quer falar, senador? Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não. Já que, de certa forma, Vossa Excelência me provocou, no bom sentido. Eu sou um administrador público, mas eu venho da iniciativa privada. E é preciso distinguir essas duas coisas. O problema, senadora Regina, é que quanto mais a gente discute os problemas do Brasil, mais a gente observa o longo caminho que nós temos pela frente. Por exemplo, por que o BNDES, por exemplo, não disponibiliza uma verba para o desenvolvimento regional, de maneira específica, para fomentar iniciativas inovadoras, como é o caso desse que Vossa Excelência acaba de mencionar? Nós, incansavelmente, nós temos muitas obrigações e muitas responsabilidades, das quais quero destacar que reduzir as diferenças e as desigualdades é uma questão fundamental. E para que as pessoas cresçam, se desenvolvam, elas precisam de oportunidade, porque se nós somos diferentes, é porque provavelmente tivemos oportunidade diferente. Então, iniciativas inovadoras, louváveis, empreendedoras, como é o caso da uva, que tem 2 safras por ano, e uma produtividade de 25 toneladas por hectare. 25 toneladas por hectare. Deve ser doce essa uva. Docíssima. Então, eu quero aproveitar para parabenizar Vossa Excelência e para que a gente possa estar junto nessa cruzada, não para fazer a crítica pela crítica, como nós observamos sistematicamente aqui no Senado Federal, mas sim para fazer um alerta e buscar uma expectativa, buscar um novo olhar para o Brasil, que é voltar a ter um desenvolvimento econômico e oportunizar recursos para que projetos dessa natureza possam ter continuidade no tempo real, sobretudo do seu Estado. Parabéns para Vossa Excelência, muito obrigado pela parte. Obrigada, senador. Eu queria encerrar dizendo que hoje está sendo aberta a Conferência Nacional da Juventude. Certamente os jovens do nosso país, que é a nossa esperança, vão traçar políticas para o atendimento aos jovens. Espero que tentem, que pautem a questão da violência no trânsito, da morte dos nossos jovens pelo motociclismo. E, por último, dizer aos indígenas aqui presentes que estamos juntos contra a PEC 215. Eu ganhei uma camiseta na audiência pública que teve aqui uma vez e eu caminho no parque com ela. Já fui parada para algumas pessoas perguntando o que era a PEC 215. Então, já valeu
a camiseta que ganhei de vocês. Muito obrigada.